Olá pessoal, tudo bem? Bom, continuando então a nossa aula sobre a fisiologia cardiovascular, chegou a hora de nós conversarmos um pouquinho sobre volume sistólico. Bom, gente, o volume sistólico é a quantidade de sangue que cabe no coração antes de uma sístole. E vejam o seguinte. Conforme vai aumentando a carga, neste caso aqui a velocidade, vai havendo um aumento deste volume sistólico, até chegar a um ponto máximo. Este ponto máximo ele ocorre mais ou menos a 50% da frequência cardíaca máxima. Depois deste ponto, pode haver uma estabilidade deste volume sistólico, ou seja, ele chegou no seu limite, como também pode haver uma pequena queda desse volume sistólico. Bom, esta queda aqui acontece principalmente em indivíduos com insuficiência cardíaca. Os demais, acabam lidando dentro desse espaço aqui e tendo então uma estabilidade desse volume sistólico quando submetidos a exercício físico. Mas para falar de volume sistólico, nós temos que entender três conceitos bem importantes: pré-carga, contratilidade e pós-carga. Vejam bem, o que a pré-carga, do que a pré-carga depende? Ela depende primeiramente de venoconstrição. Ou seja, as veias, esse tecido liso, ele tem uma capacidade contrátil que faz com que, a partir do momento que esta parte se contraia, passa a haver então migração do sangue para a parte superior. Porém, vejam que aqui a musculatura está fazendo uma contração desse tecido liso. O sangue não pode retornar, o sangue tem que seguir sempre uma mesma direção. Então, existem aqui válvulas que, a partir do momento de uma contração, a válvula anterior se fecha, sendo que a válvula posterior se abre. E assim o sangue vai sendo levado cada vez mais para frente até retornar ao coração. Vejam aqui nessa imagem que bacana, nós temos aqui as válvulas, e aí quando há uma contração da musculatura e uma compressão desse tecido liso, essa válvula aqui, essa válvula se fecha, porque a gente não quer que o sangue retorne aqui para o pé, e sim que o sangue migre para cima e siga na direção do coração. Quando há um relaxamento, recebe sangue novamente, esta aqui se fecha para que o sangue não retorne, e quando o sangue está nessa posição, há uma nova contração, fazendo com que o sangue migre para frente. Isso acontece só nas pernas? Não, mas é importante que se diga que o gastrocnêmio, ele é considerado o nosso coração venoso. Ele é o grande responsável por fazer com que o sangue retorne ao coração. Isso também acontece em todas as outras veias. Vejam aqui no braço, por exemplo, quando há uma contração muscular, passa a haver uma compressão desse tecido liso, dessa veia, abre-se a válvula e o sangue migra para o coração, enquanto a válvula anterior acaba se fechando. Tá? Aqui mais uma imagem interessante, gerando uma contração, sangue sobe e impede a descida do sangue novamente. Bom, o que acontece com alguns indivíduos que passam muito tempo de pé? Acaba acontecendo que essas válvulas acabam perdendo função. E com essa perda da função, vejam que aqui uma veia normal, as duas válvulas abertas, o sangue migrando, aqui válvulas fechadas, o sangue migra para cima. Porém, quando essas válvulas perdem função, por mais que haja uma contração muscular, parte do sangue sobe, mas parte do sangue acaba retornando, gerando um empoçamento sanguíneo, e aqui a gente acaba tendo o que a gente chama de varizes. E a gente tem imagens mais ou menos como essas aqui, ok?
Bom, qual é a outra forma do sangue retornar para o coração? A partir da bomba respiratória. Quando o indivíduo ele gera uma inspiração, passa a haver um abaixamento, uma contração do diafragma, fazendo com que o ar entre. E quando é uma expiração, o diafragma sobe, passa a haver uma compressão dessa caixa torácica, fazendo com que o ar saia. E esta movimentação também faz compressões das veias da região superior, fazendo com que o sangue retorne para o coração. Ok? Então, gente, pré-carga, quantidade de sangue que retorna pelo coração, principalmente referenciada a partir de venoconstrição, a partir de bomba muscular e bomba respiratória. Bom, para continuar, a gente precisa falar de contratilidade. E a gente não pode escapar desses dois senhores, o senhor Otto Frank e o senhor Ernest Starling, que criaram o que a gente chama de lei Frank-Starling. Quanto maior for o retorno venoso, quanto maior for a quantidade de sangue que retorna para o coração, maior será o volume sistólico. Estamos aumentando a carga, mais sangue está retornando para o coração, maior passa a ser o nosso volume sistólico. Mas, o que nós temos que entender? Lembram deste gráfico aqui? A gente viu isso na fisiologia humana, onde quando nós temos um músculo com comprimento diminuído, passa a haver inclusive uma sobreposição de fibras de actina, não havendo grandes contatos da miosina com a actina. Depois nós temos um posicionamento ótimo, onde todas as cabeças de miosina passam a estar ligadas à actina, e quando está muito distendida essa musculatura, eu tenho de novo poucas cabeças de miosina fazendo ligação com a actina. Isso a gente tem exatamente aqui. Quando o coração está com pouca distensão, nós temos pouca capacidade de geração de tensão muscular. Quando este nosso coração ele está numa posição ótima de tensionamento muscular, nós temos uma ótima capacidade de ligação de miosina com a actina. Porém, quando nós temos essa pequena quebra aqui, nós já passamos de um limite ótimo, nós temos baixa capacidade de produção de força novamente. Ou seja, é importante que o nosso volume sistólico esteja neste ponto. Quanto mais sangue retornar ao coração, maior será o seu volume sistólico e por uma questão de conexões de miosina com a actina, melhor será a sua capacidade de jogar o sangue para frente. Então, e para além disso, falando ainda de contratilidade, existe o efeito ANREP que diz o seguinte: quando nós temos catecolaminas, maior passa a ser o nosso volume sistólico. Quem são as catecolaminas? Adrenalina e noradrenalina. Ou seja, submeto o indivíduo a treinamento, aumento a quantidade de adrenalina e noradrenalina, mais sangue retorna para o coração, maior o distensionamento dessa musculatura do coração, melhor vai ser a capacidade desse coração em jogar o sangue para frente. E uma terceira informação que é importante da gente ter é a pós-carga. A pós-carga, gente, depende da resistência vascular periférica. O sangue, ao sair pelas artérias, ele vai enfrentar uma resistência dessa artéria. E essa resistência, chamada resistência vascular periférica, ela é diretamente proporcional à viscosidade do fluido. Se nós temos, por exemplo, um sangue com uma maior quantidade de eritrócitos, esse sangue está mais viscoso. Então, se eu tenho uma proporcionalidade direta, quanto maior a viscosidade, maior a resistência. Mais difícil é jogar o sangue para frente. Também a resistência vascular periférica ela é diretamente proporcional ao comprimento do conduto. Nós estamos falando de sangue, nós estamos falando de artéria, nós estamos falando de veias. Neste caso, o comprimento do conduto ele não tem alterações, o que faz com que
o comprimento do conduto se mantenha. Mas, por outro lado, ele é inversamente proporcional ao raio elevado à quarta potência. O que isso quer dizer? Quanto mais vasodilatado estiver esses nossos condutos, essas nossas veias, essas nossas artérias, mais fácil fica jogar o sangue para frente, porque menor vai ser a resistência vascular periférica. Desta forma, gente, estes três componentes passam a ser fundamentais quando nós falamos de volume sistólico: pré-carga, contratilidade e pós-carga. Podemos analisar esta organização aqui pontualmente, mas não vale a pena. Eu só vou deixar para vocês aqui analisando o fato de que o volume diastólico final depende de uma sequência de informações, assim como a contratilidade também, assim como a resistência à ejeção também. Ou seja, gente, o volume sistólico, ele muda com o treinamento? Sim. Passa a haver um pouco mais de volume sistólico em indivíduos treinados, ok? Ou seja, para cada carga que nós estamos administrando, um indivíduo treinado consegue receber mais sangue, porque ele facilita, primeiro, a sua pré-carga, ele faz mais vasodilatação, ele faz mais venoconstrição, fazendo com que o sangue chegue mais facilmente ao coração, aumentando a sua pré-carga. Ele também vai aumentar a contratilidade. Lembrem que neste ponto nós temos a capacidade ótima de ligação entre miosina e actina. Se eu tenho informações mais altas, maior vai ser a contratilidade. Por outro lado, a pós-carga passa a ser menor, ou seja, a resistência vascular periférica, a resistência que o corpo exerce sobre a saída do sangue passa a ser menor. Resumo: nós treinamos os indivíduos para quê em termos cardiovasculares? Para que nós possamos aumentar a pré-carga, aumentar a contratilidade e diminuir a pós-carga. Um indivíduo saudável, consequentemente um indivíduo treinado, passa a ter esses componentes bem elaborados. Ok? Então essa é a nossa terceira parte sobre fisiologia cardiovascular. Fiquem ligados, em breve eu retorno. Um abraço e até.